Graça e paz, amados. Nesse momento eu quero aqui começar a meditar um pouco no livro de Cantares de Salomão e o que nós podemos tirar como lição para a nossa vida, como Igreja de Jesus Cristo, como servos do Senhor, o que nós podemos aprender e o que o Espírito Santo pode trazer a partir desse poema para edificar as nossas vidas. Antes de mais nada, precisamos de fazer aqui uma introdução sobre esse livro. A autoria do livro é Salomão, né, que foi o rei de Israel, e ele então é o autor desse livro, por isso o nome Cântico dos Cânticos de Salomão. Esse era um livro que era lido no 8º dia da Páscoa. Então, o povo judeu tinha o costume de ler esse livro no 8º dia da Páscoa. Lembramos que a Páscoa tem um significado muito importante para o povo judeu, porque ela foi instituída naquele momento da saída do povo do Egito, quando o povo é tirado da escravidão do Egito, e ali é instituída a primeira Páscoa, onde Deus ali, por amor ao seu povo, ele estabelece algumas normas para que o povo pudesse sair livres do juízo que seria derramado sobre o Egito e a partir daí então escapar do juízo de morte, que era ali a última praga, a morte dos primogênitos. Então a Páscoa marca exatamente essa libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, quando o anjo da morte passa por cima, né? O nome Páscoa quer dizer passagem, né? Passa por cima e não atinge aquela casa dos israelitas onde tinha a marca do sangue do cordeiro passado na verga da porta, né? Todos nós sabemos que aquele sacrifício apontava para um sacrifício maior que viria a acontecer, que é o próprio sacrifício do Senhor Jesus, que também acontece exatamente no período da Páscoa. Então, para nós cristãos, a Páscoa tem um simbolismo para nós de que representa a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, que trouxe para nós cristãos uma condição de uma nova vida, de uma libertação de um jugo da escravidão que nós estávamos debaixo da escravidão do pecado, pela morte e ressurreição de Cristo, alcançamos então assim a libertação e somos agora trabalhados como igreja do Senhor Jesus para vivermos algo ainda mais marcante no futuro, que se dará com a volta do seu Jesus e o arrebatamento da igreja. A expressão cântico dos cânticos, essa repetição no contexto hebraico, acontece para destacar o caráter especial desse cântico, ou seja, não era um hino qualquer, não é um cântico qualquer, mas era o mais excelente dos hinos, porque para o povo judeu retratava ali o amor de Yahvé para com o seu povo, e para nós cristãos é um símbolo de um amor entre Cristo e a sua igreja. Nós precisamos prestar atenção de que os mesmos personagens durante o livro, eles vão aparecer repetidas vezes durante o livro. E é importante estarmos atentos a esses personagens para não cairmos em uma interpretação equivocada, onde em um mesmo personagem venhamos dar significados diferentes e às vezes até mesmo significados antagônicos, muitas das vezes. Então, nós precisamos pensar nesse contexto. Alguns comentaristas bíblicos
destacam algumas formas de interpretações que são utilizadas para interpretar o livro de Cantares de Salomão. Vale ressaltar ainda que o gênero literário desse livro é a poesia, é uma poesia de amor, e, portanto, não é um livro fácil de ser interpretado, tem as suas dificuldades, e as possíveis interpretações que são extraídas do livro são extraídas de acordo com a abordagem que cada leitor faz, utilizando-se então de alguns métodos de interpretação. Entre eles, existe o método alegórico de interpretação, e que procura dar a cada palavra descrita nesse poema um significado. Embora a alegoria, a meu ver, seja nesse momento aqui uma forma viável de interpretar o livro, ainda assim devemos ter muito cuidado com esses excessos cometidos ao querer dar a cada palavra que se encontra no poema um significado, quando na verdade não era essa a intenção do autor. Estamos diante de um livro um livro poético. Precisamos entender a intenção, a expressão que aquela poesia quer expressar, usando as mais diversas palavras e os possíveis significados. Também tem a forma de interpretação dramática. Essa forma de interpretação dramática vai inserir no contexto do livro de Cantares de Salomão um terceiro personagem, que seria o pastor, a quem, por exemplo, a Sulamita permaneceria fiel, mesmo diante dos encantos de Salomão. Tem também a outra interpretação, que é a interpretação típica, e essa interpretação típica apresenta o rei Salomão como tipo do Senhor Jesus, e eu creio essa tipologia a mais adequada, né? Ou seja, Salomão não é tipo do Espírito Santo, e sim, Salomão é tipo do Senhor Jesus, né? E a esposa é tipo da igreja. Nessa interpretação tipológica, ela vai diferir um pouco da questão da interpretação alegórica, porque ela não busca um significado especial em cada frase, né? Ela não busca esse significado especial em cada frase, que busca lá a alegoria. Tem também a interpretação literal, e essa interpretação literal ela vai exaltar o amor humano, né? Então ela vai procurar ali ver, na verdade, não a figura de Deus e de Cristo com a sua igreja, mas uma figura de um amor humano, e que seria o amor ideal entre um homem e uma mulher. Então são essas interpretações que são sempre apresentadas nos livros dos comentários bíblicos, né? Essas interpretações aqui que eu acabei de citar está no comentário bíblico Moody, e eu quero inserir aqui uma outra interpretação que não encontra nos livros de comentários bíblicos, né? Mas é uma interpretação utilizada pela Igreja Cristã Maranata, que é então conhecida como a interpretação profética, né? Essa interpretação profética, ela vai se utilizar da alegoria, né? Embora conhecido na instituição como revelação ou palavra revelada, mas ela vai se utilizar de alegoria, e ela vai procurar então encontrar uma história profética escatológica do amor entre Cristo e a igreja. É uma interpretação possível, talvez, a meu ver, essa seja a que mais problema apresenta, justamente porque, por falta de coerência, muitas das vezes, ao dar ao mesmo personagem
significados distintos e até mesmo antagônicos. Então, eu vejo com uma certa preocupação. Então, cria-se uma linha profética, segundo essa interpretação, cria-se uma linha profética que vai surgir ali como o cumprimento de um dia profético, né? Que seria esse dia profético com o surgimento da igreja, seria o nascer de um dia, e com as divisões em algumas partes desse dia, relacionada a algumas horas desse dia, até marcar a última hora do dia, que seria a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, e ainda se cumprindo lá no final com o milênio. Então essa é uma interpretação feita também pela Igreja Cristã Maranata. Eu tenho algumas resistências com relação a algumas abordagens dentro desse sentido. Então eu quero seguir nessa interpretação aqui com os irmãos, com os ouvintes, e por um caminho um pouco diferente. E o que eu vou citar aqui nessa interpretação que será feita, eu estou aqui lançando mão de alguns recursos, né? Por exemplo, algumas citações de Matthew Henry no seu comentário bíblico sobre Cantar de Salomão. Tem também o Atmani também, né? Ele tem, aqui eu estou lançando mão também do seu livro, né? Que ele escreveu sobre também Cantares de Salomão, e também o comentário bíblico Moody sendo utilizado aqui para me nortear também um pouco naquilo que será dito aqui. Nós precisamos entender aqui de início que nós estamos diante dessa poesia onde se tem o tema que é o amor. E quando nós pensamos nesse amor, mesmo que seja o amor de Cristo pela sua igreja, nós temos que pensar que Cristo vem revelar o grande amor de Deus para com o homem, em especial para com a igreja de Cristo, né? Não podemos esquecer que esse tema amor, ele está presente também no Velho Testamento, quando Deus se relaciona com seu povo, com Israel, e nós vamos ver ali em Jeremias, no capítulo 31, no versículo 3, onde o Senhor vai dizer que com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Então, o que está aqui como tema nessa poesia é o amor de Deus para com o homem. A centralidade da mensagem, a centralidade, aquilo que se deve ter mais atenção é Cristo. Por quê? Em se tratando de uma mensagem cristã, de uma mensagem evangélica, de uma mensagem cristã, não tem outro nome a ser anunciado e exaltado na vida da igreja a não ser a pessoa de Cristo. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta, se eu não me engano, aos Coríntios, né, ele vai dizer que ele não preocupou em anunciar nenhum outro nome a não ser o nome de Cristo. Assim deve ser a igreja do Senhor Jesus. A centralidade de toda a mensagem extraída no contexto bíblico deve ter Cristo como centro. É aí que nós falamos da mensagem cristocêntrica. O que é a mensagem cristocêntrica? É a mensagem que coloca toda a atenção em Cristo Jesus. A fonte desse amor aqui revelado é expresso através do agir do Espírito Santo. Então nós temos a fonte, que é a graça
Nós vamos ver aqui no todo o livro a possibilidade de nós enxergarmos a graça como fonte da bênção de Deus e da revelação e do meio pelo qual a igreja, agora redimida, ela se apropria, ela desfruta desse amor de Cristo, ou dessa comunhão com o Senhor. Trata-se então de uma mensagem dirigida aos regenerados, ou seja, é uma mensagem que é dirigida àqueles que nasceram de novo e, portanto, é a mensagem endereçada à Igreja do Senhor Jesus, que deve levar a Igreja, ou incentivar a Igreja, ou despertar na Igreja a busca pela intimidade com o Senhor Jesus, de um relacionamento mais íntimo com o Senhor Jesus. Então, o primeiro versículo que nós encontramos aí diz assim: este é o cântico dos cânticos, a mais bela das canções de Salomão. Aqui eu estou usando a versão nova, nova tradução linguagem de hoje. Então, Salomão aqui nós já falamos, é tipo do Senhor Jesus, né? E o Atmani vai destacar que é um rei que recebe glória. Então, Salomão, que é um rei que recebe glória e, portanto, é tipo do Senhor Jesus. O significado do nome Salomão é pacífico, e por causa do nome Salomão significar pacífico, alguns vão atribuir a tipologia de Salomão ao Espírito Santo, né? Mas não podemos esquecer que o Senhor Jesus veio fazer é realmente estabelecer a paz no coração do homem. O homem, por causa do pecado, se tornou inimigo de Deus. Essa pacificação entre o homem e Deus só é possível através ou por intermédio do Senhor Jesus. A primeira canção aqui, que vai ser expressa nos versículos de número 2, 3 e 4, são frases ditas por uma mesma pessoa, ou seja, são frases ditas pela noiva. E a noiva aqui é a figura da igreja do Senhor Jesus. E ela vai expressar dizendo o seguinte, o versículo 2, que os seus lábios me cubram de beijos, o seu amor é melhor do que o vinho. Essa forma poética que a noiva se utiliza para demonstrar o valor que ela dá a uma vida de intimidade com o seu noivo, esse anseio dela para experimentar e viver essa vida de intimidade com o noivo. O beijo aqui, ele é símbolo exatamente da comunhão, né? Esse é o símbolo da comunhão. Quando nós lemos essa palavra beijos aqui, esse desejo da esposa por ser beijada pelo seu noivo, ou o desejo da noiva por ser beijado pelo seu noivo, é um desejo que vai além das coisas que são sensuais, né? Além da sensualidade. É um amor, na verdade, trata-se de um amor profundo e puro. É um amor que vai revelar a comunhão profunda, que vai ultrapassar os prazeres terrenos. É exatamente esse amor. O coração do livro fala, segundo o Atmani, de a comunhão espiritual. É aqui que nós precisamos colocar o nosso foco ao lermos Cantar de Salomão. Que o coração desse livro fala da comunhão espiritual. Toda leitura
desse livro deve convergir para glorificar a Cristo. E isso é importante, porque nós não podemos fazer uma leitura desse livro de forma a glorificar a igreja. O propósito do livro e de toda a mensagem cristocêntrica é glorificar a Cristo. O Espírito Santo, quando revela, quando ilumina, quando inspira, ele faz para glorificar a Cristo. Então é nesse caminho, é nessa direção que nós devemos caminhar. O seu amor é melhor do que o vinho. Destaca o livro, mais na frente nós vamos ver que o amor ele é destacado até mesmo como uma bandeira. Uma bandeira. Na verdade, essa linguagem propõe, o livro propõe uma linguagem poética que vai descrever eventos espirituais. E o reconhecimento do amor aqui como um amor que ele supera todos os prazeres que o homem possa experimentar na sua vida natural, na sua vida terrena. O amor aqui, ele ultrapassa esses prazeres. Portanto, ele é um amor muito melhor do que o vinho, que simboliza aqui aquilo que traz alegria, que proporciona alegria e prazer terreno. O seu nome, o versículo 3 assim, o seu perfume é suave. O seu nome é para mim como perfume derramado. O seu nome é para mim como perfume derramado. Esse nome aqui, no contexto da poesia, era Salomão. Mas na aplicação da mensagem cristã, a tipologia do nome vai nos remeter ao significado do próprio nome de Cristo, que é Salvador. Então, a salvação expressa pelo nome de Cristo. Esse nome de Cristo, ele é para mim como um perfume derramado. A graça proclamada pelo Evangelho é esse perfume derramado. Então, esse perfume derramado é exatamente a graça que é proclamada pelo Evangelho. O Atmani, Matthew Henry vai expressar algumas coisas com relação a essa questão. Quanto mais nós discernimos a glória de Cristo, mais conscientes estamos de que não somos capazes de segui-lo adequadamente e, ao mesmo tempo, mais desejosos de fazê-lo. Matthew Henry, ele traz essa expressão, né, dessa graça que revela essa glória de Cristo aos cristãos, ao coração da igreja. O nome derramado como perfume, o nome para mim como perfume derramado. Aí nós temos que lembrar outra coisa. O próprio apóstolo Paulo também diz que nós somos o bom cheiro de Cristo. A igreja do Senhor que experimentou o derramado Espírito, que foi envolvida na graça do Senhor, ela também não só desfruta da beleza
e da sensação da presença desse unguento, mas ela também transmite o bom cheiro de Cristo, porque é Cristo em nós, é Cristo habitando na igreja, é Cristo agindo através da igreja. Outra coisa que nós temos que pensar aqui é que o seu nome, ou seja, a igreja não tem outro nome a anunciar. Seu nome é para mim. Então, o nome que destaca nesse poema é o nome do noivo, é o nome do amado. O cristão que realmente devota a sua fé em Cristo, ele não tem outro nome a exaltar, a glorificar, a proclamar. Ele não está preocupado em proclamar o nome de uma denominação cristã. Os cristãos verdadeiros têm uma única preocupação: proclamar o nome de Cristo, exaltar o nome de Cristo, invocar o nome de Cristo, porque todos que invocam o nome de Cristo serão salvos. É através da invocação do nome de Cristo que nós somos abençoados. As nossas orações são feitas em nome do Senhor Jesus. Aquele cristão que verdadeiramente alcançou a revelação dessa mensagem cristocêntrica jamais vai endereçar a sua oração a qualquer outro nome que não seja o nome de Cristo. Porque ele é o ungido do Senhor. Ele que tem o seu nome como unguento derramado. Unguento derramado. Nenhuma mulher poderia deixar de amá-lo. O nome é tão maravilhoso e tão atraente por esse perfume do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, porque o que atrai o homem é o amor de Deus, é a mensagem do amor de Deus revelada em Cristo Jesus. E aqui no versículo 4 diz assim: leva-me com você, leva-me com você. Esse leva-me com você é uma expressão da própria noiva, que ela anseia em estar próxima do seu noivo. E ninguém é capaz de mover em direção a Cristo, a não ser que receba de Cristo a ação do Espírito Santo. Nenhum homem, mesmo sendo atraído por Cristo por algumas outras questões, jamais poderá ser atraído por um amor sincero, sem que haja nesse homem uma ação espiritual. O homem natural não consegue. Ele não consegue aproximar, ele não consegue viver uma intimidade com Cristo, ele não consegue demonstrar um amor sincero por Cristo, se não for pela ação do Espírito Santo atuando na vida. É o unguento derramado. Não devemos focar no que nós somos, mas no que ainda seremos. Ou seja, somos salvos, mas ainda somos imaturos. E nessa nossa imaturidade,
Nós falhamos, nós erramos, mas pela graça do Senhor que nos alcançou, já não somos o que éramos antes, mas ainda também não somos tudo o que devemos ser. Mas à medida que somos atraídos pelo amor de Deus a uma busca mais íntima de comunhão com Cristo, nós podemos nos apressar para viver com Cristo a plenitude daquilo que Cristo veio oferecer para o ser humano. Leva-me com você, vamos depressa, vamos depressa. Seja meu rei, leva-me para o seu quarto. Seja meu rei aqui. É a igreja que ela reconhece o senhorio de Cristo. E ao reconhecer o senhorio de Cristo, ela se dobra a esse senhorio. Ela se rende ao senhorio de Cristo. E quando ela se rende ao senhorio de Cristo, ela pode dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Porque a vontade de Cristo deve ser a vontade da igreja. O desejo da igreja deve ser de viver a vontade de Cristo, reconhecer a soberania de Cristo, dar graça em todas as coisas, em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus. Leva-me, leva-me, ou seja, esse perfume derramado é o perfume do sacrifício. Esse perfume do sacrifício de Cristo no Calvário é que demonstrou o grande amor de Deus para com o homem. É esse sacrifício de Cristo, é esse amor que foi sacrificado por nós, é esse alto preço que faz com que nos motiva, ou seja, a motivação do fiel é exatamente esse perfume do sacrifício. Essa deve ser a motivação do fiel. Muitas pessoas estão indo, buscando a Cristo por outras razões, com outras motivações. Alguns estão sendo motivados por aquilo que eles querem conquistar. Outros estão sendo motivados por experimentar um momento de prazer momentâneo, de euforia, muitas das vezes focada apenas num sentimento emocional, no emocionalismo, mas aquilo que deve verdadeiramente motivar o fiel a buscar a Cristo não é as conquistas que nós podemos fazer nesta vida aqui, mas a conquista que Cristo conquistou para nós naquela cruz como expressão de amor por nós. Esse deve ser o motivo que deve mover todo cristão. Leva-me sem essa ação do Espírito, como já foi dito, homem nenhum pode se mover em direção a Cristo com um amor sincero. O amor a Cristo não será um amor adequado se não for um amor sincero. Em Efésios, capítulo 6, versículo 4, nós vamos ver no finalzinho ali da carta, Paulo despedindo da igreja para que a graça e o amor do Senhor seja com todos aqueles que amam ao Senhor com sinceridade. A graça do Senhor seja com todos que amam ao Senhor com sinceridade. Então, todo esse
toda essa expressão desse cântico belíssimo deve se motivar a igreja a buscar uma vida de maior intimidade com o seu Salvador e, ao mesmo tempo, reconhecer que o caminho mais excelente é o amor. O amor, Paulo, quando fala dos dons, que é a graça, né, de Deus derramada sobre a igreja, distribuindo os dons para que a igreja pudesse, então, de forma assim especial, se expressar de forma bela para o seu Senhor. Paulo ainda vai dizer que o caminho mais excelente em relação aos dons espirituais é o amor. E não adianta fazer nada na igreja, a busca por manifestações, por profecias, por revelações, o que não é nenhum problema, faz parte daquele que busca intimidade com Deus, ouvir a Deus, ter experiência com Ele, né? Mas se não houver um caminho mais excelente que é o amor, nada disso faz sentido. O amor é o caminho mais excelente. E esse poema vem exatamente trazer essa mensagem maravilhosa que possa trazer esse tema do amor de Deus para dentro da igreja como motivação para a adoração, para o culto, para o serviço ao Senhor, sabendo que maior do que os dons é aquele que distribui os dons, né? Maior do que os dons é o Senhor Jesus, é o autor e consumador da nossa fé. É para ele a glória, louvado seja o nome do Senhor. Então hoje vamos parar aqui nesse versículo 4, nessa primeira canção aqui, que é a expressão da noiva. Depois nós vamos dar sequência em outras oportunidades. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus.